Olá, caro aluno. Sou o professor Luiz Aguni. Seja bem-vindo à nossa videoaula, que hoje nós vamos falar de um tema interessante, que são as empresas familiares. Vocês vão ver como esse tipo de empresa ou esse tipo de empreendimento tem uma relevância no nosso país, né? A empresa familiar hoje, ela é muito forte na nossa economia e também tem alguns aspectos bons e ruins que fazem parte desse tipo de organização. Então, vamos lá? Bom, o objetivo, então, ou os objetivos da nossa aula, é compreender quais são as principais características das empresas familiares, né? As vantagens e desvantagens de você trabalhar ou constituir uma empresa do tipo vínculo familiar e fazer uma pequena análise das estatísticas das empresas familiares, que aí vocês vão ter uma ideia da dimensão desse mercado, né? Que é muito importante o empreendedor saber se aquela empresa que ele vai estar criando vai ou não ser uma empresa familiar, vai ou não ser perpetuada, né, como uma empresa familiar. Ok? Bom, em termos de características, as principais são o seguinte. Primeiro, a família é a proprietária da empresa, com certeza, né? Para ela ter essa característica, a família que banca e é dona da organização, né? Ela normalmente tem um problema, ela é muito imediatista e normalmente ela não realiza um bom planejamento, porque é uma característica da família, né? A outra coisa forte, as relações familiares, né, aquele vínculo afetivo familiar, fica presente na maioria das ações. Às vezes é bom e às vezes é ruim, né? Vai depender do tipo de ação. Normalmente ela é informal, porque ela acaba confundindo a empresa com a família, então não documenta, né? E isso muitas vezes cria confusão, principalmente quando a empresa começa a crescer e aí vem outras pessoas que não é da família fazer parte da organização. E aí torna isso confuso para quem não é membro da família. Os membros da família estão na administração dos negócios. Isso também tem um lado bom, tem um lado ruim, porque às vezes o pai, que é o dono da empresa, quer que seu filho trabalhe e o filho não tem nenhum perfil, mas mesmo assim ele coloca o filho, porque é filho, tem um vínculo, ou sobrinho, ou tio, né? E isso às vezes prejudica muito a administração da organização. Apresenta uma supervalorização das relações efetivas, prejudicando os vínculos organizacionais. Então ela começa a ter, ou ela faz confusão com aquele afeto que a família proporciona e quer que os funcionários que não sejam familiares tenham esse entendimento, e muitas vezes não é possível isso, né? E aí cria distúrbios, conflitos, né? E adota como valor básico a confiança ao invés da competência. Ou seja, eu preciso colocar um funcionário na área X. Vou colocar o meu sobrinho porque eu confio nele. Mas muitas vezes ele não tem nenhum perfil para aquele tipo de cargo. Não tem competência. Mas como é sobrinho, eu coloco ele pela relação familiar e isso traz problemas sérios na gestão da organização. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, né, as empresas familiares
tem essas características na questão de governança. 73% das famílias pesquisadas têm pelo menos uma estrutura familiar. Olha só que interessante, né? A maioria das famílias pesquisadas já tem uma estrutura, né, familiar que é levada para a organização. 48% das famílias elaboraram um documento que disciplina a relação entre família e negócio. Por quê? Para justamente não criar essa confusão, né? Então, hoje, quase 50% das empresas familiares têm algum tipo de documento que normatiza essa relação. 59,5% conta ou contou com orientações profissionais externas para a gestão do patrimônio da família. Porque isso dá briga, né? Na hora que você vai dividir o patrimônio entre familiares, dá maior briga. E aí tem um crescimento, né, desse tipo de consultoria para justamente evitar essa briga, né? 68,1% tem mecanismos formais para garantir a separação entre o patrimônio da família e o da empresa, que é comum. Numa empresa familiar, você confunde o patrimônio da empresa com o patrimônio da família. Então já existe uma preocupação, né, de boa parte das empresas familiares documentar isso, né, para não dar essa confusão. E apenas 27%, olha só, tem plano de sucessão para cargo-chave, que esse é um dos problemas maiores da empresa familiar. Às vezes a empresa familiar, com o dono, com o iniciador, né, aquele que criou a empresa, ela tem uma expansão fantástica. De repente sai o dono e põe o filho. E aí a empresa fecha, quebra ou praticamente acaba não tendo aquele bom desempenho. Por quê? Porque não tem um plano de sucessão. Isso está comprovado na pesquisa, né? Apenas 27%. Né? Agora, quais são as vantagens e desvantagens de se ter uma empresa ou de se trabalhar numa empresa tipo familiar? As vantagens são lealdade. Toda empresa familiar ela é mais leal entre si, porque normalmente já é o vínculo afetivo da própria família, né? Os valores comuns são adotados pela família controladora. Então, por exemplo, se o dono da empresa é muito rigoroso na disciplina do horário, toda a empresa ela é pontual. Então, ele traz essa característica da família para a empresa. Os investimentos, se necessários, podem vir da própria família, isso é uma vantagem, né? Porque se a família tem dinheiro e a empresa estiver precisando, a própria família investe na empresa. E também maior confiança e credibilidade perante a comunidade de fornecedores, porque o nome da família, às vezes, ela é muito tradicional na região. Isso dá uma certa credibilidade maior do que a própria empresa, né? Agora, as desvantagens. Conflitos são mais difíceis de serem controlados, porque briga em família, você sabe que não é fácil. E briga em família dentro da empresa é mais difícil ainda, né? Ausência de processo de sucessão, como eu falei para vocês no outro slide, né? Não existe uma preocupação quando o dono da empresa sai, né? Geralmente coloca o filho. Dificuldade para separar o patrimônio familiar do patrimônio empresarial, que é outra característica também, né? Dificuldade de separar o raciocínio emocional do racional, porque sempre tem aquele vínculo da família afetando na hora de você tomar uma decisão, né? E os laços afetivos podem gerar fortes mudanças. Pode gerar vários problemas na mudança, aliás, né? Ou seja, se a empresa é muito familiar
e de repente vai fazer uma mudança com novas pessoas, sem ser da família, pode criar uma resistência muito grande. Então tem essas vantagens e tem essas desvantagens que eu falei para vocês. Agora, em termos de estatística, olha só que interessante. A atuação do fundador na empresa. 31,2% atua, pelo menos na diretoria, mas 35% não atua nas empresas familiares, né? 17% atua no conselho da empresa, tá? 12% atua na diretoria e conselho, e 2,5% de outra forma. Ou seja, 35% não atua e 31% atua. Então ainda é um vínculo muito forte do fundador na empresa, né? Ou seja, aquele que criou a organização. Gerações, olha só outra coisa interessante. Em relação às gerações envolvidas, 71% ainda está na primeira geração, ou seja, do dono e criador. 71% na segunda, 28% na terceira e 5,7% na quarta. Então, a primeira e segunda geração é o que está mais predominando dentro das empresas familiares. Por isso que as questões de sucessão, né, são bem difíceis. Em relação à origem do diretor-presidente, olha só, 82% vem da família. Então, essa predominância nas empresas familiares e o diretor-presidente ser da família ainda é muito forte na organização familiar, né? Ainda ele é muito presente. Então, isso demonstrou para vocês que a importância das empresas familiares, ela tem essas características de família e essas dificuldades de separar a família do negócio, que muitas vezes cria conflitos. Então, na hora de gerenciar ou administrar uma empresa familiar, tem que ter esse conhecimento para facilitar o planejamento, a estratégia e a definição dos objetivos. Ok? Então, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje e até uma próxima oportunidade.